Olá! No tutorial de hoje nós vamos aprender a como fazer no Illustrator o efeito de Glass Morphism e aplicá-lo em um tweet para deixar o nosso post personalizado e diferente. Na hora que vai rolar o feed, com certeza ele vai chamar a atenção. E se você gosta de tutoriais no Illustrator, já deixa seu like aqui e também se inscreve no canal. Este é o layout que nós vamos produzir neste tutorial. Então, já abre o seu Illustrator e vem seguindo os passos comigo. Então, nós vamos começar criando o nosso novo arquivo nas dimensões 1080 por 1350 pixels, que é o tamanho padrão de post. Em seguida, a gente vai vir trazer a nossa imagem aqui para o Illustrator. Essa imagem eu peguei lá do Freepik e vou deixar na descrição para você também poder fazer o download. E com Shift e Alt pressionado, nós vamos redimensionar bastante essa nossa imagem aqui, ó. Vamos aumentar bastante até chegar mais ou menos nesse aspecto aqui, ó. Porque eu quero só essa parte principal aqui. Então, mais ou menos isso aqui já está bom. E nós vamos fazer um retângulo, né? Já vamos excluir aqui este contorno que nós não queremos, nós só queremos ele com o preenchimento branco. E clicando em qualquer lugar na tela, nós vamos definir um tamanho de 750 pixels por 650 pixels e vamos dar um OK. Com a ferramenta de seleção, vamos então alinhar a prancheta ao nosso objeto. Então, clicando nesses dois alinhamentos verticais e horizontais. E vamos dar uma arredondada no nosso raio de 40 pixels para que ele fique com essas bordas arredondadas. E agora a gente vai duplicar este nosso retângulo pressionando o Alt e arrastando para o lado, que a gente vai usar depois ele novamente. E agora nós vamos fazer o efeito de desfoque. Então nós vamos pegar esse fundo, dar um Ctrl C e um Ctrl Shift V para colar no mesmo lugar. E vamos enviá-lo para trás. Então organizar e enviar para trás. Clicamos em qualquer lugar da tela e voltamos e clicamos de novo no nosso fundo. E vamos aplicar o efeito. Então, efeito, desfoque, desfoque gaussiano. E vamos definir um raio de 20 pixels para este efeito. E vamos dar um OK. Agora a gente quer dizer para o Illustrator que a gente quer que esse efeito só fique dentro desse retângulo. Então, nós vamos criar uma máscara a partir dele. Selecionando o fundo e com o Shift pressionado, vamos selecionar também o nosso retângulo. E com o botão direito, nós vamos em Criar Máscara de Recorte. E aqui a gente já vê que já está com o efeito aplicado desse desfoque. Agora nós vamos criar uma máscara também para a gente tirar toda essa sobra aqui que ficou em volta para não nos atrapalhar, né? Então fazemos um retângulo, vamos redimensionar aqui para o tamanho do fundo, que é 1350 por 1080, e centralizar na nossa prancheta. E selecionando o fundo também, criar máscara. E agora a gente vai enviar isso aqui para trás. Vemos que a gente já tem o nosso efeito aplicado aqui e já temos o nosso fundo. Se você está curtindo este tutorial, saiba que você pode aprender Illustrator do zero comigo a partir do meu curso Aprendiz de Illustrator. Nele eu ensino de maneira descomplicada, com exemplos concretos e dicas muito úteis a como você entender a lógica do Illustrator e já sair criando as suas artes por aí. Para saber mais, acesse o link na descrição. E para que a gente consiga se organizar melhor dentro do nosso layout, vamos renomear esta camada para fundo e vamos dar um OK. E vamos pegar esse retângulo agora e vamos dar um Ctrl X nele e vamos criar uma nova camada aqui e vamos pôr para efeito. E vamos dar um Ctrl V aqui. Que aí nós já temos a nossa camada de fundo bloqueada e ela não vai mais nos atrapalhar. Então agora nós vamos começar o efeito dentro desse retângulo. Como que a gente faz isso? Primeira coisa é colocar ele bem certinho em cima desse outro retângulo que está lá atrás. Então basta nós alinharmos ele à nossa página porque ele já está centralizado. E aqui nós vamos começar a mágica. A primeira coisa então a gente fazer é aplicar o nosso degradê. Então com o preenchimento selecionado nós vamos clicar aqui no degradê. E vamos colocar em vez do preto aqui, vamos selecionar o branco. E vamos definir uma opacidade aqui. Então, nesse primeiro, nós vamos colocar 50%, essa opacidade. E no segundo, nós vamos colocar aqui a opacidade em 5%. Gente, isso aqui
vai variar de fundo para fundo. Então, quando você for aplicar esse efeito, depende do fundo que você está trabalhando, a quantidade de opacidade que você vai colocar. Em alguns fundos vai exigir mais opacidade, em outros menos. Mas o importante é sempre trabalhar com um lado com bastante opacidade e o outro quase nada. E vamos definir um ângulo de 45 graus aqui. E eu quero que esse branco ele fique nessa parte de baixo, então eu vou modificar para este lado aqui. O primeiro passo está feito. Agora, nós vamos então fazer uma borda ao redor do nosso elemento. Então, como que a gente faz isso? A gente vai replicar este efeito do degradê no nosso contorno. Então, com o Alt pressionado, a gente vem, clica aqui e arrasta para esse lado aqui do nosso contorno. E a gente vê que já vai estar aqui, ó, bem fininho o nosso contorno. Nós vamos definir 2 pontos e vamos também fazer com que ele fique para a parte de dentro do nosso retângulo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, alinhado ao traçado para a parte de dentro. E vamos mudar aqui um pouquinho o nosso degradê. Então, nós vamos adicionar uma nova cor aqui, e esta cor nós vamos definir com 20%. O primeiro nós vamos definir como 70% de opacidade, e o próximo como 70% também. E nós vamos definir o ângulo de menos 45 graus. E já temos aqui também a nossa borda personalizada. E agora nós vamos aplicar aquele efeito de granulado para ficar mais real o nosso efeito. Então, como que a gente vai fazer isso? No painel de aparência, se ele não estiver exibindo aí para você, basta ir em janela e aparência. E entre o traçado e o preenchimento, nós vamos acrescentar um novo preenchimento. Então, selecione esse preenchimento anterior e clique aqui, ó, em adicionar novo preenchimento. E nós vamos definir aqui a cor para preto, tá? Não se assuste, é assim mesmo. E agora a gente vai aqui em efeito, artístico e foto granulada. E aqui nesse granulado nós vamos aumentar no máximo e vamos dar um OK. E nós vamos trabalhar com a opacidade desse efeito granulado. Então, dentro deste painel aqui, nós vamos em opacidade e mudar para luz suave e a opacidade para 15%. Veja que ele ficou um efeito bem suave, bem sutil de granulado que acrescentou ainda mais ao nosso efeito. E se você quiser salvar este efeito para você poder aplicar depois em novos materiais, sem precisar fazer tudo do zero novamente, você consegue. Basta você abrir este painel aqui, ó, estilos de gráfico, ou ir em janela, estilos de gráfico, e você vai pegar este objeto e vai arrastar para dentro deste painel. E o efeito já está ali dentro salvo. Como que você vai fazer isso? Da próxima vez que você quiser, basta você pegar aqui, por exemplo, a elipse e clicar aqui neste efeito e ele vai se aplicar dentro do teu material. Não é muito legal isso? Então agora nós vamos fazer um detalhe que é bem sutil, mas que faz toda a diferença dentro do nosso efeito. Então vamos eliminar aqui o nosso preenchimento e o nosso contorno e vamos com a ferramenta de formas, vamos fazer aqui uma elipse. Então nós vamos fazer aqui um oval mais ou menos desse tamanho aqui. E vamos colocar então como preenchimento o nosso degradê. E você vai fazer as seguintes configurações. Então você vai eliminar este aqui do centro. Neste primeiro nós vamos colocar 100% de opacidade e no segundo 0. E vamos definir aqui para ser um gradiente radial. E vamos inverter aqui o nosso gradiente porque tem que ser ao contrário. Então, inverter desta forma. E vamos dar uma leve diminuída aqui com o Alt pressionado. Nós vamos diminuir um pouco aqui a altura. E aqui, ó, nessa opção aqui, nós vamos colocar 5%, certo? E como opacidade, nós vamos colocar aqui em luz intensa. E vamos posicionar na nossa linha isso. Vamos colocar aqui, ó, dentro da nossa linha. Bem centralizado. Dá para a gente dar uma leve diminuída ainda. Então, vamos com o Alt pressionado, arrastar um pouquinho mais aqui, para ficar bem sutil. E olha que bacana que ficou o nosso efeito.
Agora, selecionando o nosso objeto, com o Alt pressionado, nós vamos arrastar aqui para cima para fazer mais uma forma igual a esta. Então, vamos colocar aqui e olha que bacana que ficou este efeito. Está finalizado essa parte do nosso tutorial. Agora nós vamos voltar aqui para as nossas camadas e vamos bloquear e criar uma nova camada que a gente vai colocar aqui como tweet, que é o nosso tweet que nós vamos acrescentar aqui. A primeira coisa é inserir a nossa foto. Nós vamos então com a nossa ferramenta de elipse, clicar em qualquer lugar e definir um tamanho de 118 por 118 pixels e definir a opacidade para 50%. E vamos com a ferramenta de seleção posicionar mais ou menos aqui. E vamos dar um Ctrl C nesta forma. E vamos arrastar a nossa foto para dentro então do Illustrator. Então eu quero colocar essa foto aqui, então eu vou selecionar aqui com Shift Alt para redimensionar, colocar aqui mais ou menos no lugar e vou colar de novo aquele retângulo para nós fazermos a máscara. Então Ctrl Shift V e selecionando com o Shift ambos os elementos, vamos em criar máscara. E vou agrupar estes elementos aqui, selecionando tudo e dando Ctrl G. Chegou a hora da tipografia, então nós vamos com a ferramenta de texto, vamos colocar aqui João Borges, definir aqui a fonte para Quick, Sand, o peso semi-bold e o tamanho nós vamos definir aqui para 34. E vamos colocar o preenchimento branco. Já temos aqui o nome. Então, com o Alt pressionado, clicamos e arrastamos com o Shift pressionado também. E vamos colocar aqui agora o arroba, né? E aqui nós vamos definir, então, para o medium e o tamanho para 23. E vamos aqui colocar mais ou menos no meio, tá? E agora a parte do texto mesmo. Então, com a ferramenta de texto, vamos fazer uma caixa de texto aqui. E vamos apagar o que já estava escrito. E vamos copiar o nosso texto. Então, eu já tenho aqui no meu bloco de notas o textinho. Vou copiar aqui dentro. E selecionando tudo, nós vamos então definir um tamanho para 32. E o preenchimento para branco também. E veja que ele está hifenizando, então isso não é legal. Então, como que a gente faz para resolver isso? Nós selecionamos todo o nosso texto e vamos aqui, ó, nessa opção de parágrafo e desabilitar essa opção de hifenizar. E com a ferramenta de seleção, a gente vai então reestruturar aqui a nossa caixa para que ela adquira um formato bacana, né? Assim ficou bom. E vamos alinhar a foto aqui com o meu texto, então seleciono os dois e clico mais uma vez no texto para ele alinhar a partir do texto e clico aqui nessa opção. E falta agora apenas as 3 bolinhas aqui do canto, né? Que é um detalhe que faz toda a diferença. Então, com a ferramenta de elipse, nós vamos fazer aqui um tamanho de 11 pixels de altura e de largura a nossa bolinha. E agora aqui uma dica muito fácil, né, para a gente duplicar isso. Então, com o Alt pressionado, clica, arrasta e já clica em Shift também, para que ele vá alinhado. Depois que adquiriu a distância que você quer, você solta. E a partir disso, basta clicar Ctrl D, que ele vai replicando da mesma forma as próximas bolinhas que a gente deseja. No caso aqui eu quero só uma, mas se eu quisesse continuar apertando Ctrl D, ele iria repetindo quantas vezes eu quisesse. Eu vou selecionar as 3 bolinhas e dar um Ctrl G para agrupar e vou alinhar ela bem no final aqui do meu texto. Então clico mais uma vez no meu texto e alinho aqui na lateral. E vou baixar aqui mais ou menos alinhando aqui, ó, nessa altura aqui da palavra. E vou selecionar tudo agora e dar um Ctrl G para agrupar e vou aqui posicionar tudo bem mais ou menos no centro, como eu achar mais interessante. E aí está finalizado o nosso layout. Espero que você tenha curtido criar este efeito aqui junto comigo e se você tem alguma sugestão de algo que você deseja aprender aqui dentro do Illustrator, deixa aí nos comentários que a gente vai construindo esse canal junto com o conteúdo que interessa para você.